Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Samantha e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o módulo de Estatística Educacional. Eu vou apresentar para vocês aqui a nossa ementa, né, o que a gente vai estar trabalhando. Então, nós vamos trabalhar, né, o módulo de Estatística Educacional para o curso de Pedagogia, e tudo que a gente for trabalhar aqui, nós vamos pensar nesse sentido do universo da pedagogia, tudo bem? Então, história e importância das aplicações no campo educacional, né, e nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns elementos do método estatístico, alguns conceitos próprios da estatística, né, tudo mais ou menos no campo conceitual, tá bom? Qual a importância da estatística na formação do profissional pedagogo? Qual a importância, né, da gente estar estudando um módulo, estar vendo uma disciplina que lida, e aí no nosso imaginário, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, está no campo das exatas, né, está no campo da matemática. É interessante nós começarmos pensando sobre a educação, porque daí toda a grade, né, vamos colocar assim, de pedagogia, ela está estruturada e fundamentada, né, tudo que a gente pensa e discute, a gente discute pensando em educação, que é um conceito mais amplo, né? A gente pode pensar que a pedagogia ou a educação, ela é construída, ela foi fundamentada a partir de 4 bases principais, certo? Que são elas a sociologia, a psicologia, a história, a filosofia. Tanto é que no módulo de vocês, provavelmente, vocês devem trabalhar a filosofia da educação, a história da educação, psicologia da educação, né? E a sociologia da educação. E aí, é um ponto muito importante, é interessante a gente pensar que, mesmo a educação sendo da área de humanas, ela tem toda uma organização que é própria dela, né? Ela tem toda uma sistematização que passa também pelo campo da administração, não é isso? Então, a administração escolar, a administração, interessante pensar, pessoal, né? Isso entra também no campo da gestão, e, claro, a estatística vai fazer parte desse universo. Ok? Por que estatística, né? Por que a gente vai estar estudando a estatística? A estatística, ela tem desempenhado um papel fundamental por ser uma ciência destinada a fornecer métodos e técnicas para lidarmos, e é interessante pensar racionalmente com situações sujeitas a incertezas. E é interessante porque quando a gente pensa, né, na educação, parece que é tudo muito no campo da subjetividade, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no número de professores que são formados todos os anos para atuar em sala de aula. Imagina o número geral de escola que nós temos no município no qual você está. Agora, vai pensando nisso, vamos ampliando, né? No estado. Pensa isso agora em nível nacional. É um volume de profissionais, e aí eu estou falando no geral, de profissionais que atuam na educação, é um número muito alto, né? É um número grande de pessoas. E tudo que envolve, né, essa estrutura e essa organização, ela precisa de um certo nível de gerenciamento. Mas o gerenciamento, no sentido de organização, e no sentido, inclusive, de buscas mais efetivas e eficazes, né, pensando nesses problemas que perpassam, porque daí toda a organização, seja ela, né, uma empresa, uma escola, enfim, enfrenta problemas, né, e isso exige da gente uma reflexão. Então, o nosso campo é muito importante a gente entender que a área de atuação, né, do pedagogo, ele lida diretamente, né, com a humanas, com pessoas, ok. Só que isso também, e de certa forma, né, a demanda que isso gera, vai exigir de nós habilidades
e essa, vamos colocar, interdisciplinaridade com várias áreas, né, como eu já falei aqui para vocês. Então, o uso da estatística aplicada à educação tem como meta principal analisar e explicar os dados de investigação. Olha só, consistindo, pois, em evidenciar os dados da realidade educacional. Então, não só indagando seus fundamentos a partir dos dados, das suas relações, mas também colocando-os como problemas não permanentes, a partir dos quais se procuram soluções para a melhoria da educação. Num contexto geral, quando a gente escuta, né, o senso comum falar sobre educação, a maioria das pessoas vão citar problemas, e vão citar dificuldades, e vão citar um sistema precário, enfim, eu estou falando de um universo global, né, quando se fala em educação. E é interessante a gente pensar que esse universo, né, permeado realmente de pessoas atuantes, competentes, formadas, não é? Então, eu entendo que são pessoas que são preparadas para atuarem ali, não necessariamente precisam conviver, né, com esses problemas, que, de certa forma, dependendo do lugar onde você está, onde você atua, parece que são problemas institucionais e que realmente não tem solução. E não é assim que acontece. Por que que quando a gente vai estudar e vai analisar os dados sobre a educação, a história da educação, a gente vê justamente esse processo de mudança, esse processo de transformação, que, claro, muitas vezes ele é lento, né? A gente, vamos concordar sobre esse ponto, é lento. A maioria das soluções ou das mudanças, e aí eu não vou nem colocar radical, porque não são radicais, as mudanças que acontecem no campo educacional, mais ou menos, elas vão acontecer num prazo de 10 anos. Então, eu efetivo um programa, esse programa, ele vai entrar, né, em vigor, e vai ter um tempo aí para as pessoas se apropriarem desse programa ou desse novo sistema, e isso leva mais ou menos uns 10 anos. Então, até a gente entender a natureza do problema, até a gente poder identificar, então nós passamos por algumas fases, né? A implementação, a crítica, a avaliação, percebe? E isso tudo é um processo lento. Como eu falei para vocês, e aí vamos ter claro aqui na mente, o número, né, de pessoas que ao mesmo tempo executam o modelo educacional. Percebe? Daí a complexidade disso, né? Mas é muito importante também a gente ter claro em nossa mente que esses problemas não são permanentes. Enquanto pessoas capacitadas, enquanto pessoas realmente que dá uma ênfase, né, à reflexão e à solução de problemas, nós somos capacitados, sim, para não aceitar a situação posta, e aí eu estou falando exclusivamente daqueles pontos, né, que atrapalham e que diminuem de forma significativa o objetivo educacional, o objetivo da escola. E aí, qual é esse objetivo? Né? Em função de que a gente trabalha? Em função de que a educação existe, se fundamenta? Né? Realmente no processo de aprendizagem. Né? Então, todo esse universo escolar, ele gira nesse objeto principal, nesse ponto principal, que é a aprendizagem realmente das pessoas que estão inseridas. E daí a gente pode pensar nisso desde a educação infantil até o ensino superior. É ou não é a aprendizagem, né? A razão de ser de toda essa estrutura. E claro que tem vários outros elementos, né? Que daí a gente vai discutir em outros momentos, isso é muito tranquilo. Mas, nesse momento, é importante a gente entender, os problemas, eles não são permanentes. Ou seja, eles não nasceram ali, então a gente não precisa aceitar tal qual, né, está posto. Então, vamos lá. Como eu estava falando, quando a gente pensa em educação e em estatística, né, a gente dá um nó, assim, na cabeça e pensa, poxa, mas a educação não é da área de humanas, né? Eu escolhi um curso que ele é tipicamente da área de humanas. A estatística, ela está lá na outra área, né, que é na área das exatas, lá na matemática. E aí a educação, ela tem essa seguinte característica, realmente, ela é da área de humanas, né, e a matemática ou a estatística, ela está lá nas exatas. A educação, ela está no campo qualitativo, ou seja, eu sempre vou observar a qualidade das coisas. Esse dado, né, esse item específico, ele sempre vai prevalecer
sobre todos os outros indicativos quando eu falo em educação. A qualidade, ela prevalece sobre todos os itens. Então, sempre conversar um pouquinho sobre isso, que até mesmo o conceito, né, a definição de qualidade, ela mudou durante alguns períodos da história. Qualidade em educação nem sempre foi um consenso e nem sempre foi algo claro. E, de repente, até hoje mesmo, não está claro o que é qualidade na educação. O que eu considero como qualidade? O que você considera que é qualidade na educação? É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Já a estatística, a matemática, que é lá da área de exatas, ela vai privilegiar o quê? O quantitativo. A linguagem que é trabalhada é sempre no campo da quantidade. E daí os números, eles têm assim, um efeito, né, predominante. O número, ele é algo que chega para provar, para comprovar, e sobre ele não há, ou não se abre, né, margem de dúvidas, porque ele é algo absoluto, né? A gente comprova através da matemática. E é interessante essa relação, inclusive, com a ciência. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que prevalece, né, na matemática ou na estatística é o quantitativo. Mas nós vamos perceber, inclusive, que essa característica do quantitativo, ela tem muito a ver e a se relacionar com o qualitativo também, tá bom? Então, na educação, eu também vou ter como característica e observar, né, o subjetivo. E na estatística, o objetivo. Então, é essa visão mais global, né, do todo. Eu vou estar fazendo referência, mas sempre no sentido de uma maioria. Na educação, eu vou colocar complexo, né, porque daí não é que é impossível, e não é que não pode ser feito. Mas eu sempre vou trabalhar mais no sentido da subjetividade, dos sujeitos que estão envolvidos em determinados processos. Eu preciso levar em consideração esse aspecto subjetivo, se eu quero, nesse momento, atingir a qualidade. Daí era disso que a gente estava falando, né? Que qualidade nem sempre vai ter o mesmo conceito, ou um consenso conceitual realmente. Então, apesar de ter essas características, né? A educação aqui, enquanto humana, qualitativa e subjetiva, a estatística lá no campo da matemática, né? Que privilegia, no caso, está no campo das exatas, quantitativo e objetivo, essas duas áreas, elas vão converger, certo? Elas vão realmente dialogar, e nós vamos usar isso ao nosso favor, em busca dessa qualidade da educação. Para a gente refletir um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma definição do que é conhecimento, porque vocês vão perceber que ela vai dialogar também com essa questão da qualidade. O que está posto e o que é a realidade, né? Por isso eu trouxe conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós temos de palpável sobre um objeto. Então, nós assumimos que ele elucida a realidade, transforma em algo compreensível, ou seja, o conhecimento permite ver o que a realidade é e como ela funciona. Nós estamos sempre em busca de conhecimento, seja qual área que a gente esteja atuando. E interessante que até familiar, né, o conhecimento do outro, até nas nossas relações de amizade, nas nossas relações sociais, nós estamos em busca de conhecimento. O ser humano, ele é basicamente, ele vive, respira conhecimento. Por quê? É o conhecimento que permite ver. Quando a gente fala de conhecimento, é muito interessante também a gente perceber que esse conhecimento, ele não vem até nós de uma maneira clara e direta. O conhecimento que eu tenho e que eu adquiri, ele é diferente do conhecimento que você tem e que você adquiriu. Justamente pelo fato de que as suas experiências são diferentes das minhas. Então, olha que interessante. O papel da investigação é conseguir estabelecer uma compreensão, e aí não é qualquer compreensão, é a mais plausível da realidade. Marx dizia que se a aparência, aquilo que nós vemos, né, coincidisse com a essência, que na verdade é aquilo que explica o que vemos, a ciência não faria sentido. A ciência desvenda o que se encontra escondido, obscuro, entre os fatos.
Por isso que eu falei para vocês que aquilo que eu vejo, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu tenho como conhecimento é diferente. Porque daí a gente está fazendo meio que um comparativo entre o que é o conhecimento, a ciência, porque daí nós vamos pegar esses conceitos que são da área de humanas e a gente vai transferi-los para a compreensão da estatística. Porque daí a estatística também, enquanto uma ciência, né, ela vai investigar essa realidade usando instrumento diferente, usando inclusive linguagem diferente, mas justamente para tentar aprender essa realidade. Percebe? Olha que interessante. Porque a realidade não está posta. Muitas vezes aquilo que eu estou vendo, que eu considero que é uma verdade, não é, e daí a gente sofre enganos. E no campo profissional, no campo de atuação, a gente não tem muito espaço, né, para equívocos, uma vez que eu estou trabalhando direto, interferindo direto na vida de outras pessoas. Eles existem? Claro, natural, sim, mas a gente sempre busca o quê? A compreensão a mais plausível da realidade, percebe? Então, é disso que se trata a busca do conhecimento. E, em determinado momento, nós vamos utilizar de instrumentos, ou de linguagens, ou de estruturas de organização, para apreender essa realidade da maneira mais clara possível. Ok? E aí, qual é o limite do conhecimento, né? O que é a realidade? É interessante a gente pensar que antes de alguma coisa ser conhecida, ela somente existia, mas não era conhecida de determinado modo, né? Então, é o ato de consciência que dá a configuração da realidade que observamos, a forma como nós a observamos, ou seja, com os recursos técnicos de observação por nós empregados. E é muito interessante a gente perceber que, realmente, o fato, ele só se torna um fato na medida que eu tomo consciência dele. Às vezes eu estou vendo um problema, eu estou vendo uma situação, e os demais, as pessoas com qual eu atuo, as pessoas com qual eu estou, não conseguem perceber e nem apreender ou ver a dimensão do problema que eu estou vendo, e aí no diálogo você explica, você coloca, você percebe essas dificuldades que estão acontecendo, percebe que isso aqui é um problema, e a pessoa diz para você, nossa, realmente, antes de você falar, eu não tinha percebido. Por quê? É o ato de consciência que dá a configuração da realidade que nós observamos. Um problema só se constitui um problema, e daí algo a ser resolvido, né, pelas pessoas que realmente são capacitadas, que estão ali para isso, no momento que eu tomo consciência. Por isso que nós, enquanto, né, professores, pedagogos, pedagogas, precisamos ter um olhar sempre investigativo da realidade. Sempre um olhar de questionamento, né, da realidade. Nós não podemos aceitar a realidade aceitar no sentido de ver a superfície, ou ver aquilo que o senso comum também vê. Nós precisamos ter esse olhar técnico, científico, de observação, né, de apreensão da realidade de uma maneira diferente daqueles que realmente não têm a formação que nós temos. Né? Afinal de contas, eu costumo dizer, nós somos cientistas da educação. Cientista no sentido de que sempre estamos investigando algo. Percebe? Então, a maior parte dos instrumentos que nós utilizamos, né, para coleta de dados sobre o desempenho da aprendizagem dos nossos educandos são, infelizmente, de qualidade insatisfatória, conduzindo a distorções em nosso juízo. Porque daí eu estou falando de um campo específico, depois nós vamos falar sobre os campos de atuação e onde a pesquisa, ou onde a estatística pode, de fato, atuar e ser eficiente nessa ajuda, né, na busca de uma qualidade. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente, os instrumentos que a gente utiliza realmente, eles são insatisfatórios e a gente precisa estar refletindo sobre isso. Porque se esse instrumento for utilizado de forma equivocada ou errônea, ele também vai me dar resultados equivocados. E daí percebe que a minha atuação, ela vai ser eficaz desse ponto de vista. Por isso a importância da gente estar discutindo quais instrumentos usar, de que forma, qual foco eu vou ter, percebe? Sobre o meu objeto de estudo.
e que daí eu falei agora há pouco que era aprendizagem, né, aprendizagem, mas de uma forma geral, existem vários outros elementos que vão juntamente com essa aprendizagem compor um quadro, né, que vai garantir a qualidade da educação. E aí, então, qual a importância da estatística? Os educadores, né, devem conhecer a linguagem estatística, porque ela funciona como uma perspectiva de análise. Perceba que ela não é a única, ela é uma perspectiva. Ajuda na compreensão do fenômeno educativo, devendo, no entanto, compreender as suas limitações e verificando que ela não vai explicar toda a realidade. Lembre-se dos conceitos que a gente já trabalhou aqui, do que é a realidade, de como eu apreendo a realidade, ok? No entanto, compreender as suas limitações, né, e verificando que ela não vai explicar toda a realidade. Portanto, ela é uma ferramenta de análise que deve ser utilizada quando necessária. Embora a estatística não seja a única forma de tratar os dados da pesquisa, né, e ambiente educacional, ela pode fazer com que se observe relações que não seriam vistas ou notadas, né, se não fossem através dela. E aí a gente entra nesse embate, né, do qualitativa ou do quantitativa. Então, não necessariamente ela, a pesquisa quantitativa, diz os motivos das relações. E muitas vezes as análises, né, qualitativas, elas permitem mais compreensão do que as análises quantitativas. Porém, é possível unir as duas técnicas. Quando a gente pensa, vamos colocar um exemplo para compreender, para melhorar essa compreensão. Quando a gente pensa, por exemplo, no problema da violência na escola, é um problema que é real, e a gente pode falar que mais ou menos ele acontece na maioria das escolas ou das instituições educacionais, seja ela de qual faixa etária for, problema da violência na escola. Ok, eu identifiquei um problema, só que daí eu vou falar, ok, esse problema ele está na área, o quê? Das relações interpessoais, né? Como que eu vou mensurar qual o ponto? E daí acontece que esse problema, né, que está no campo ali das relações, ele está interferindo diretamente na qualidade da educação. Por quê? Essa violência, ela está em todos os ambientes. Então, ela está desde o portão da entrada, ela perpassa ali pelo pátio, nos momentos do recreio, e daí vão visualizando a escola aqui, os ambientes, né? De repente, alguns já estão na realidade de sala de aula, já têm esse conhecimento, outros ainda não estão, mas daí a gente vai fazendo esse exercício, né, de visualizar os ambientes educacionais. Essas relações, elas perpassam ali, vamos pensar na educação básica, um momento de recreio, uma aula de educação física que acontece, né, no ambiente externo, e ela está, inclusive, dentro da sala de aula. Agora, pensa comigo, essas relações, a violência, a discussão, não é? E aí tem se falado muito a respeito disso, com o bullying, inclusive, daí hoje nós já temos até nome, né, para um tipo específico de violência que acontece na escola. Então, imagina isso dentro de uma sala de aula. Vai ou não interferir no desenvolvimento de uma aula, ou na aquisição da aprendizagem, ou no próprio desempenho do professor? Se atrapalha, se interfere, é um problema. Se é um problema, a gente precisa pensar em soluções. Só que até ter a dimensão do problema, não tem como eu nem fazer uma meta ou estruturar uma ação para a solução disso. E daí eu vou insistir nesse exemplo com vocês, porque eu considero que é algo complexo, e a gente vai poder trabalhar todas as nuances, né? Depois a gente vai entender melhor ao longo da aula. Mas o que acontece? Então, eu não tenho dimensão. Qual é o público, ou vamos já, né, trazer para a nomenclatura mais pontual da estatística, qual é a população dentro do universo escolar, né, que é mais afetada pela violência? Qual é a faixa etária? Ou eu poderia pensar em qual as turmas, né, que tem maior incidência de violência? Qual é o perfil das crianças que geralmente se envolvem em situações de violência?
Perceba como isso vai ficando complexo? Eu falo porque, enquanto professora, e a gente observa isso, né, no universo educacional, a questão o momento depois do recreio, né, eu sempre trago esse exemplo, o momento depois do recreio. É de tal forma, essa questão da violência, que parece que a gente tem que distribuir senha para os alunos para resolver realmente o problema, né, do tamanho da confusão ou da abrangência que isso dá. Então, aquele momento depois do recreio, pensa, a criança que não retorna para a sala porque se envolveu numa situação dessa, ela está tendo uma perda ali. Aí você soma um dia, 2 dias, 3 dias, porque essa situação se repete ao longo do ano letivo, né? Imagina o quanto isso vai ficando complicado e vai trazendo prejuízos para o aluno, que não está na sala de aula, né? Para o professor, que também sofre, né, todo um desgaste, e às vezes se vê meio que de mãos atadas, porque tem uma turma, né, aguardando por ele, enfim. Então, a gente não pode fazer de conta que não existe. Tudo o que acontece no universo educacional precisa, sim, ser colocado como ponto de discussão e de solução. Não é dizer, não é o tipo de problema, por exemplo, que eu vou dizer, eu vou chamar o pai, eu vou chamar a mãe, né, eu vou relatar, eu vou tratar como uma advertência. Eu já estou abordando um fato aqui que realmente esses fatores, eles não deram conta, né, e vocês vão concordar comigo que não dá conta dessa demanda, certo? Então, como é que nós, enquanto educadores formados, né, que estamos assim, vamos colocar, munidos de instrumento e de conhecimento, vamos pensar e refletir essa realidade no sentido de achar soluções, né, palpáveis e efetivas. Se a gente pensar no campo da estatística, eu posso sim fazer um levantamento, não posso? Fazer um levantamento geral dessa realidade e aí, a partir daí, pensar em ações mais efetivas. Concorda? Então, olha só, o processo de quantificação, que daí nós falamos, né, qualificação, qualidade versus quantidade, o processo de quantificar, ele produz taxas e medidas. Elas não aparecem naturalmente no mundo, né? As taxas e as computações, elas representam um ponto de vista que os sujeitos tomaram acerca das pessoas, objetos e acontecimentos, né? E ainda porque os sujeitos tomam uma atitude numérica em relação a certas categorias de pessoas, objetos ou acontecimentos. Isso não quer dizer que haja um consenso natural no que diz respeito à forma de chegar a essas taxas, porque daí realmente não tem, né? Por exemplo, os atos de violência, que daí eu já antecipei, já estou trabalhando aqui com vocês, estão dependentes da forma como as pessoas que compilam os números num dado tempo e lugar definem o fenômeno e realizam o seu trabalho. Nós não podemos gerar uma taxa de atos violentos até desenvolvermos uma perspectiva em relação a ações específicas que as tornem quantificáveis ou importantes para a contagem. Percebe? Então, como entender a dimensão da violência dentro de uma instituição escolar? Como que a gente consegue criar parâmetros, consegue criar pesquisas realmente, né, para trabalhar e para enfrentar esse problema e para pensar em soluções. A partir disso, então, no próximo vídeo, né, nós vamos retomar pensando quais os elementos, né, que nós vamos elencar, de que forma, então, que nós vamos construir realmente vamos colocar assim, né, um plano de ação para, a partir desse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, a gente resolver, né, ou vamos colocar assim, criar realmente um passo a passo de como desvendar esse problema, uma vez que a realidade, ela não está posta, ela não está clara a todos. Nós precisamos realmente ir galgando e pensando, né, em processos para tornar isso visível. E a partir do momento que eu enxergo, eu consigo pensar em metas, né, para estar solucionando esses problemas, ok? Então, aí vai ser nesse momento, nessa área, né, que nós vamos começar a pensar em dados estatísticos
ou vamos trazer, assim, a nomenclatura, né, estatística, para a gente pensar nesse problema a partir desse viés, inclusive, quantitativo, ok? Então, nós retornamos daqui a pouco com o próximo vídeo.